Ok, muito bem. Vamos então para a nossa aula 5 do nosso experimento de um olhar do engenheiro para os estudos do direito, né? Conforme a gente já conversou anteriormente. Então, nessa aula 5 nós vamos falar da filosofia do direito. Então, nós estamos na disciplina de Teoria Geral do Direito, onde já foi falado um tanto de coisa, né, a respeito do ordenamento jurídico, teoria de norma. Na aula passada nós vimos a hermenêutica. Na primeira aula a gente viu basicamente as introduções do direito, moral, justiça e demais coisas, e agora nós vamos falar da filosofia do direito. Então a ideia, o objetivo geral dessa aula é elucidar os tópicos introdutórios à filosofia do direito. Então, mais uma vez, a filosofia do direito é uma disciplina, 60 horas, algo nesse sentido, tá? E aqui a gente vai trazer ou estratificar essa disciplina aqui em uma aula, para que a gente possa, a partir daí, ter um viés introdutório do que vem a ser a filosofia do direito. Então, nós vamos tratar aqui de definição, teorias da justiça e teorias da natureza do direito, onde a gente vai falar aqui de 3 teorias básicas, né? O justnaturalismo, o positivismo jurídico e o pós-positivismo. Então, como sempre, a nossa bibliografia está embasada aí no livro do Mascaro e no livro do Bittar. Então, vamos lá. A filosofia do direito é um ramo da filosofia que se dedica à reflexão crítica e fundamental sobre a natureza, os fundamentos, a justificação e os problemas do direito. Então, a filosofia do direito, ela trata de um ramo da filosofia dedicado a estudar o direito, tá? Os problemas do direito e suas nuances. Diferentemente da ciência do direito, que se concretiza na análise e interpretação das normas positivas específicas, a filosofia do direito adota uma perspectiva mais ampla e abstrata do direito. Então, nós temos a ciência do direito, que vai estudar, basicamente, a teoria da norma positivada, né? Então, ele tem como objeto de estudo aqui a norma. Então, ele vai estudar as análises e a interpretação da norma, do ordenamento jurídico ou das normas positivadas, tá? Ou positivas específicas. Já a filosofia do direito, ela é o ramo da filosofia que vai estudar em um aspecto mais filosófico, reflexivo e crítico o direito e suas nuances. Tá? Então, nós temos a ciência e temos a filosofia. A ciência vai estudar, basicamente, a análise e interpretação das normas positivas específicas, e a filosofia vai estudar, basicamente, a realização de uma reflexão crítica acerca do direito e suas nuances. Tá? Então, nas teorias da justiça. Primeiro, a justiça. Definir justiça é algo um pouco complexo, né? Mas a gente pode botar aqui como um princípio moral, tá? É um ideal. Ele estabelece o que estabelece o direito como um ideal. Então, a justiça é como se fosse o fim, a finalidade do direito, posso dizer assim, tá? Finalidade do direito, que basicamente é um princípio moral, um princípio ideal, tá? Que utiliza o direito como uma ferramenta e exige a sua aplicabilidade e seu acatamento. Então, a justiça, sendo um princípio ideal, ele tem como ferramenta o direito na sua aplicação, tá? Aplicação e acatamento, né? Então, as teorias da justiça. Então, a teoria da justiça são 3. Então, nós temos primeiro a justiça retributiva, que pode ser chamada de justiça punitiva, para depois ser uma compensatória e depois ser uma distributiva. Veja bem, olha que interessante, né? Eu consigo fazer uma relação disso aí com o próprio amadurecimento da humanidade. Tá? Então, por exemplo, essa primeira teoria, ela caberia, por exemplo, no Código Italiano, olho por olho, dente por dente, né? Por quê? Porque sendo a justiça punitiva, ela adota conceitos estritamente jurídicos de crime e objetiva a prevenção geral, focando suas ações no infrator, para intimidar e punir. Então, a primeira teoria do direito, e vamos dizer assim, no entendimento de uma civilização um pouco mais instintiva, ela tem como sua principal função ali do direito garantir uma justiça mais punitiva. É aquela justiça que tem aquele pensamento mais de punir, de intimidar, tá? De utilização do direito para intimidar as pessoas de não fazer algo e punir as pessoas que já fizeram. Aí, um pouco mais da evolução e da consciência crítica das pessoas, nós temos a segunda teoria, que é a justiça compensatória. Ela já visa o quê? Já visa ter uma natureza mais reparadora,
para pessoas que sofreram algum dano ter alguma reparação, certo? E aí ter um equilíbrio das partes, né? Então, possui uma natureza reparadora, fundamentada na ideia de que um dano precisa ser corrigido para que se restabeleça o equilíbrio entre as partes. Então, nós temos a primeira teoria, uma teoria mais punitiva. A segunda teoria, ela já vem de modo a compensar aquela vítima de determinada ação de um infrator. Tá? Então, essa aí ela já vem com uma noção mais reparadora para a pessoa que sofreu um dano, de modo que tem algum equilíbrio. Com o passar do tempo e da civilização, nós temos aí mais um amadurecimento da civilização, e aí a terceira teoria da justiça, que já é uma justiça distributiva, que fundamenta-se na premissa de redistribuir de maneira igual os ônus, os direitos, as vantagens, riquezas e outros bens entre os membros de uma sociedade. Estou fazendo apenas aqui só uma reflexão, tá? Isso não quer dizer que uma determinada civilização que usa mais uma teoria do que a outra quer dizer que é mais evoluída ou menos evoluída, não, tá? Só coloquei aqui um entendimento de uma consciência geral, tá? Isso não quer dizer que as três teorias não sejam importantes, elas são importantes e aplicáveis. No entanto, é visto que, até por uma questão cronológica, né, você tem a primeira, a segunda e a terceira teoria, é visto que o amadurecimento social, ele gera mais uma conotação de responsabilidade social. Tá? Então, na primeira teoria, eu vou punir, na segunda, eu vou reparar o dano, e na terceira, eu vou redistribuir de maneira mais igual possível as responsabilidades, as vantagens, as riquezas, os ônus de bens primários entre membros de uma sociedade. Olha que coisa interessante, né? E aí você tem as vertentes da justiça retributiva. Você tem, por exemplo, a igualdade ao nascer. Então, não é possível tratar de modo idêntico indivíduos que tiveram trajetórias distintas em função de imposições sociais. Não dá para colocar, segundo a justiça distributiva, né, essa igualdade ao nascer, não dá para colocar na mesma balança aquelas pessoas que tiveram o melhor privilégio de nascença, ou seja, nasceu no berço de ouro, com aquelas pessoas que nasceu em condições mais adversas na vida. E o utilitarismo, a redistribuição dos benefícios e ônus, de modo a promover o bem-estar geral e reduzir os rancores produzidos pela desigualdade. Então, um modelo utilitário, um olhar utilitário, é justamente aquele olhar para a sociedade no todo. Tá? Então, eu vou me ater mais a uma visão global do que uma visão individual. Muito embora também o utilitarismo, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, imagina, numa necessidade médica, aquela pessoa precisa de um remédio que custa 3 milhões e solicita que esse remédio seja custeado pelo SUS. Então, numa visão utilitarista, o juiz que pegou o caso, ele vai dizer o seguinte: esses 3 milhões poderiam ser melhor aplicados para poder garantir ali a saúde de 200 pessoas, ao invés de eu pegar esse recurso para poder salvar uma. Tá? Então, essa é uma ideia utilitária. Tá? É uma ideia de utilitarismo. Quem está certo, quem está errado? Aqui não cabe esse julgamento e nem cabe a gente discorrer acerca dessa situação. Né? Eu não vou entrar aqui em bola dividida. Tá? Então, é a ideia aqui que vocês que têm que desenvolver esse pensamento e seguir a linha e a vertente moral, a vertente de valores e a vertente jurídica que achar que é necessário. Então aí você tem a teoria de John Rawls. O que John Rawls fala? A teoria de Rawls, ela visa integrar as liberdades civis e políticas com os direitos econômicos, sociais e culturais. Olha só que coisa interessante. Essa teoria é muito utilizada para governos social-democratas. Tá? Ele preza a justiça por equidade. Então, Rawls defende que todos os valores sociais devem ser distribuídos igualitariamente. Então, vamos lá. John Rawls, e qual é a teoria dele? A teoria dele visa o quê? Visa que as liberdades civis e políticas, elas têm que integrar os direitos econômicos, sociais e culturais. O que isso quer dizer? Tá? Ele quer dizer o seguinte, que a sociedade e as pessoas que fazem parte dessa sociedade, elas têm que ter acesso igualitário ou mesmo distribuição igualitária dos recursos de um Estado. Né?
Já a teoria de Arthur Jensen, ela já diz o seguinte, ela também conhecida como determinismo genético, ela acredita que é uma base genética que determina as diferenças de inteligências entre raças diferentes, objetivando provar que eram ineficazes os programas educacionais para negros, visando minimizar as injustiças e as desigualdades, pois biologicamente negros estavam destinados a tarefas mecânicas, estendendo isso à classe trabalhadora. Eu não preciso nem dizer aqui o quanto esdrúxulo para mim é esse tipo de visão. No entanto, é uma visão que eu tenho que colocar aqui por uma questão pedagógica e educacional. Tá? Para Jensen, não há igualdade social, existem diferenças corporais, de aptidão e psicológica. O que é que Jensen disse? Jensen disse o seguinte, tem gente que nasceu para determinada coisa. Tá? Então, não adianta fazer políticas públicas voltado a isso, não adianta buscar investimentos para de alguma forma investir naquela pessoa, quando na verdade aquela pessoa nasceu para ser aquilo e essa outra pessoa nasceu para ser isso. Basicamente, isso é uma visão que eu não concordo, mas é uma visão que é colocada aqui entre o Arthur Jensen, né? Tá? Então, me faz lembrar muito aquele regime de castas lá, antigos regimes de castas da Índia, né? Do qual, quando você nasce Brahmani ou Dalit, algo do tipo, tá? Você já tem ali blocos de vidas, né? Com base nas suas castas em si. Tá? Então, uma visão ocidental já é uma visão um pouco mais diferente dessa visão, daquela visão lá hindu. Então, rememorando, você tem o John Rawls, que acredita que em uma sociedade os recursos e as disponibilidades para esses recursos, né, para essas políticas, elas devem ser distribuídas de forma igualitária para todos. Já o Jensen, ele acredita no determinismo genético, ou seja, que é ineficaz você buscar programas de compensação ou mesmo programas de políticas públicas, quando na verdade cada pessoa já nasceu pré-determinado para determinada coisa, né? Eu vou colocar nessas palavras, eu não quero aqui entrar numa concepção pré-determinística, tá? Porque aí a gente vai lá para o tempo medieval da escolástica, eu quero ficar por enquanto aqui. E trazendo a justiça equitativa, tá? A justiça equitativa consiste em tratar os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes, né? Em outras palavras, ela busca corrigir desigualdades, promovendo resultados mais reais e justos para todos. Então, uma justiça equitativa, ela busca entender os problemas, as diversas nuances de problemas sociais, econômicos, históricos de um determinado indivíduo ou de uma determinada sociedade para poder melhor garantir a justiça. Tá? Então, para Rawls, a justiça, como equidade, busca mitigar as injustiças naturais e sociais. Então, daí você vem, diferente do conceito de igualdade, porque a igualdade é dar para todos de formas iguais. Tá? Então, eu vou distribuir de formas iguais para todos. Equidade, não. Equidade é garantir a justiça, conferindo a todos uma quantidade, como posso dizer, uma determinada quantidade para determinadas pessoas que possuem diferentes condições sociais, históricas, culturais, tá? E por aí vai. Então, os princípios da equidade, primeiro é a liberdade, né? Certo? Liberdade de igualdade, né? Primeiro você tem que saber que você tem uma liberdade e depois o princípio de diferença. Então, quando você vem com a liberdade, você diz o seguinte, todos são iguais. Mas o princípio da diferença vai dizer o quê? Todos são iguais, no entanto, as pessoas passam por problemas diferentes. E esses problemas diferentes, eles têm que ser ponderados na hora de garantia da justiça. E oportunidade justa. Tá? Então, a justiça equitativa, ela visa garantir justiça por meio por meio do entendimento das condições sociais, culturais e históricas do indivíduo, para que a partir disso possa conferir a parcela de recursos necessária, tá? Então, ela é igual, mas é diferente. Tá? A igualdade não, igualdade você nasceu no berço de ouro ou não, todo mundo é igual, tá? Equidade não. Você nasce no berço de ouro ou não, a pessoa que nasceu no berço de ouro, ele vai receber X recursos.
a pessoa que nasceu numa condição mais adversa vai receber 3x vezes recursos para poder garantir ali uma balança das condições, das mesmas condições da pessoa que nasceu no berço de ouro para a pessoa que nasceu em condições mais adversas. Vamos para um exemplo de caso, né? Então, Eduardo e Mônica estão casados há 5 anos, não têm filhos e nem pretendem tê-los. Ele é médico e ela é dentista. Ganham bem e moram num bom apartamento em Copacabana. Como não têm dependentes, não fazem grandes deduções no imposto de renda. Pagam bastante, contudo, boa parte dos impostos que pagam são destinados a financiar coisas que não os beneficiam, né? Então, a situação exposta é justa? Então, basicamente, aqui, fazendo um prelúdio do nosso entendimento, basicamente é o seguinte, né? Vamos dizer, um país como o Brasil, que tem políticas públicas voltadas para a assistência, certo? Seja da educação de jovens e adultos, né? Seja da educação pré-escolar e diferentes outras políticas públicas que visem determinadas assistências a essas pessoas. O caso de Eduardo e Mônica, eles dois não precisam disso. Eles não precisam de nenhum tipo de bolsa, né? Bolsa escola, bolsa família, nada do tipo. Eles são médicos, são dentistas, não têm filhos. Então, por que eles têm que pagar os impostos dele? Eles têm que pagar esses impostos e esses impostos ser revertidos nessas políticas públicas que eles não vão usar. Tá? Olha que interessante. Então, não é justo. Eu vou pagar um imposto numa coisa que eu não vou usar. Eu deveria pagar um imposto numa coisa que eu vou usar. Então, alguém pode ver dessa maneira. Então, vamos entender isso. Então, conforme a teoria de Rawls, o que é que diz a teoria de Rawls? Diz o seguinte, que os valores sociais devem ser distribuídos de forma igual a uma sociedade. Ou seja, que em uma sociedade, os recursos e as disponibilidades desses recursos têm que ser divididos para todos de formas iguais. Tá? Mas Eduardo e Mônica ganham mais. Eles deveriam receber mais, por exemplo. Não é o que Rawls diz. Rawls diz que tem que ser de forma igual. Tá? Então, o Estado, como autor protagonista da elaboração e execução de políticas públicas, deve promover meios para garantir a igualdade de recursos e benefícios para a sociedade. Logo, os recursos recolhidos por meio dos impostos devem ser direcionados para ações e políticas que garantam a promoção e bem-estar à sociedade. Então, essa é a ideia de Rawls. Rawls diz o quê? Que em uma sociedade, os recursos e as disponibilidades desses recursos ou desses direitos têm que ser dadas de forma igual para todos, de modo a garantir, ou seja, com uma finalidade que é o bem-estar social. Tá? No entanto, né, Eduardo e Mônica, embora não usufruam de alguns benefícios provindouros de políticas públicas, como parte da sociedade, possuem o direito e a disponibilidade para, caso necessário, usufruir dos bens aplicados pelo Estado. Então, o que ele quer dizer aí? Quer dizer o seguinte, Eduardo e Mônica, eles não usam essas políticas públicas. Que bom, ficamos felizes, tá? Pela prosperidade do casal. No entanto, existe a disponibilidade. Se eles precisarem um dia, eles vão ter o mesmo direito do que aquele que precisa hoje. Tá? Então, quando ele paga aquele imposto, ele não está pagando imposto, basicamente, para usufruto das políticas públicas, mas ele está pagando esse imposto para ter acesso à disponibilidade, de caso necessário, ter a condição de usar. Olha que coisa interessante, né? Então, ele não está pagando, e graças a Deus ele não precisa. Mas se um dia ele vier a precisar, o que a gente espera que não, que eles prosperem muito bem, eles têm ali aquela disponibilidade que o governo dá para todos de forma igual. Então, Rawls pensa isso. Tá? E eu vejo isso como uma coisa muito interessante, né? Como um argumento interessante. Então, entramos na teoria da natureza do direito. As teorias da natureza do direito buscam responder à questão fundamental, o que é o direito. Tá? Então, olha só, a gente até respondeu na primeira aula, né? Direito pode ser visto como um conjunto de normativos ou dispositivos jurídicos escritos que visem um controle ou uma regência de uma sociedade a fim de um bem-estar social e harmonização dos entes dessa sociedade. Né? Então,
elas exploram a essência, a origem, a validade e a função do fenômeno jurídico na sociedade. Ao longo da história do pensamento jurídico, diversas correntes surgiram, oferecendo diferentes perspectivas sobre a natureza do direito. As principais teorias incluem o justnaturalismo, ou direito natural, o positivismo jurídico e o pós-positivismo. Então, o justnaturalismo. O justnaturalismo, ele trata-se de uma teoria jurídica que defende a existência de direitos fundamentais inerentes à condição humana. E, sendo assim, não depende de leis estabelecidas por um Estado. Repetindo, com outras palavras, o justnaturalismo, ele é uma corrente, ele é uma teoria jurídica que diz o quê? Que trata da existência de um direito fundamental, universal e imutável, inerente à condição humana. Ou seja, com o nascimento do homem, nasce consigo um direito universal, um direito natural da própria existência. O direito à vida, o direito à dignidade, tudo isso são direitos fundamentais. Eles são universais. Seja o homem que nasceu no Brasil, seja o homem que nasceu na China, seja o homem que nasceu na África, seja o homem que nasceu na América do Norte, por exemplo. Tá? Então, são direitos naturais. E se, porventura, alguma lei positivada que foi criada por um Estado ou criada por uma sociedade, ela se opor a esses direitos naturais, ela é dita como inválida. Tá? Então, as leis positivas, elas têm que estar em consonância com as leis naturais. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, de forma mais sucinta. Então, existem princípios de justiça e direitos que são universais, superiores, imutáveis e eternos, pois derivam da natureza humana ou de ordem superior. Quando ele diz na natureza humana, ele fala da razão. Quando ele diz de ordem superior, ele fala de Deus. As leis criadas pelo Estado, que vão de encontro aos princípios fundamentais universais, eles perdem essa validade. E aí você tem algumas características, né? Primeiro, o dualismo jurídico. Ele entende que existe o direito natural e o direito positivo, tá? Repetindo, o direito natural é a teoria jurídica que trata da existência de direitos fundamentais, inerentes à condição humana. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o ser humano, quando no seu nascimento, ele já possui direitos universais, direitos naturais, direitos fundamentais. Tá? Diferente do positivismo, que diz o quê? Que o direito é uma teoria jurídica que diz que o direito ele é positivado, ou seja, eles seguem um normativo jurídico escrito, tá? E como é que posso dizer? E é feito, é criado por um ente superior. Quando eu digo um ente superior, o Estado, ou um grupo de pessoas que tem como é que eu posso dizer? São formadores de opinião, vou colocar melhor assim as palavras. Ele tem um fundamento metafísico racional, foi como eu disse, né? Esse direito natural, ele é dado ou pela razão do homem ou por Deus. Universalidade e imutabilidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos naturais, eles são os mesmos, tá? Seja aqui no Brasil, seja na Ásia, na Oceania, na África, na Europa e por aí vai. Tá? Superioridade ao direito positivo. O que ele vem dizer isso aí? Vem dizer o seguinte, que se caso houver algum direito ou alguma norma jurídica elaborada pelo homem, pelo Estado, tá? Que venha a opor ou de encontro aos direitos naturais, logo essa lei positivada, essa lei positiva, ela perde validade. Por quê? Porque segundo o justnaturalismo ou os justnaturalistas, a lei não pode se opor aos direitos naturais dados pela razão, ou por Deus, ou pelo nascimento, né, os direitos fundamentais do homem. E a função crítica. Então, eu vou finalizar essa parte 1 aqui, para que a gente possa conversar em outra aula e fazer a parte 2. Senão fica muito extenso.